E hoje o Dicas de Leitura tem uma convidada muito especial. Luana, que é professora de ciências, já esteve conosco como professora na Rede Municipal de Educação, mas que como autora acompanha os projetos literários há bastante tempo, faz parte do nosso Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. E hoje tem um trabalho lindo como técnica e especialista no IMAN, trabalhando com questões do meio ambiente. Luana, seja mais que bem-vinda, que Obrigada. alegria, Obrigada. que bom estar novamente, na tua presença, sabendo que dos convites para as unidades educativas. Semana passada ainda esteve numa unidade nossa, na Virgílio, lá no norte da ilha. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, porque talvez as pessoas não conheçam a tua trajetória como escritora. E aí, como surgiu a Luana escritora? Eu comecei como escritora, calha com o fato de eu ter ficado míope, né? Então, indo mais para trás ainda, eu era bem serelepe, vivia na rua, assim, no meio do mato, né? Nessa época eu não tinha muito interesse em escrever, né? O que acontecia era que em dias de chuva, assim, eu ficava lá brincando com os meus bonecos. Só que eu inventava todos uns roteiros, né? Eram sempre umas aventuras épicas, umas epopeias, não sei o quê. Então, para não esquecer, eu anotava. Então, era mais ou menos, eu considero isso como os primórdios da organização em capítulos de uma história. Calhou que houve um surto de alguma virose, além da familiar disse que foi meningite. Eu estudei no colégio de aplicação e teve essa questão lá. E depois disso, minha visão começou a falhar e minha audição também. Então eu acho que como uma maneira de me proteger, porque eu já não enxergava direito as coisas, aí começou a ficar perigoso ir pra praia, ir pro meio do mato. Então era mais seguro ficar em casa lendo os livros. Então comecei a devorar a biblioteca do que tinha disponível na casa dos meus pais. E também comecei a desenvolver mais aquele hábito de escrever, porque geralmente eu me indignava com o final das histórias, ou algum detalhe que eu achava que um personagem tinha que ter tido mais enfoque, alguma coisa assim, então aí eu recriava aquilo lá. Eu escrevi meu primeiro livrinho, que era Os Meus Animais, né? Então, meus pais tinham um sítio, então eu ficava escrevendo sobre cada um. E aí eu montei um livrinho, ilustrei assim, bem mal, diga-se de passagem, né? E grampeei e esse foi meu primeiro livro. E aí, um belo dia eu tava lá, teve um blackout, um apagão daqueles que volta e meia dão, né, em Florianópolis. E no escuro meu pai contou uma historinha lá que aconteceu com ele quando ele era adolescente. E eu achei tão legal que eu resolvi escrever. E eu escrevi bastante coisa, tudo à mão, tal, no caderno, aquele negócio. E calhou de meus pais serem amigos de uma escritora de São Paulo, que de vez em quando descia e passava as férias aqui. Então ela viu meu manuscrito, né? Meus pais devem ter comentado algo, daí ela foi lá, leu e disse, olha, termina, porque eu não tinha terminado, né? Termina esse texto e vamos ver o que acontece. Esse texto é esse aqui. Né? Então, esse aqui foi meu primeiro livro. Eu finalizei ele, eu tinha 13 anos, estava na escola. E a Rosana me ajudou bastante na comunicação com a editora. E me ajudou também a revisar, né? 13 anos, né? Eu tinha muita coisa para aprender ainda. E a Rosana foi uma super mestra, assim, maravilhosa desde sempre, e ela, como morava em São Paulo, ela tinha esse contato com a editora Saraiva. Ela mesma publicou vários livros pela Saraiva. Então, com 17 anos eu publiquei. Então, dos 13 aos 17, esse livro passou por várias revisões, e, tipo, a história para chegar a ser publicada demorou bastante também, né? Então, a gente aprende esse outro lado, que não é só mandar o teu original e tá tudo bem, né? Então, Luana, que lindo, né? Tão nova e num movimento de superação de uma dificuldade que surgiu, né? De uma dificuldade física, veio a literatura e com um presente, assim, está aí no nosso clube da leitura e os estudantes gostam muito de ler. E eu acho muito importante. Mas a partir daí, dessa tua superação e dessa construção, como é que foi fazer, então,
uma segunda publicação ou um segundo título? Passou-se bastante tempo até o outro, né? A Casa de Hans Kunz eu publiquei em 97, por aí, 1997, anos 90. Aí foi nos anos 2000 que veio a surgir o outro, o Botão Grená, e aí esse tá com a parceria explícita da Rosana aqui no texto, né? No título. Então, até porque a ideia inicialmente foi dela. Em 2000 eu já estava na faculdade, estava lá fazendo biologia e estava com muitos relatórios para fazer, muitos relatórios para escrever, eu estava super focada na faculdade. Ela foi passar as férias lá, na casa dos meus pais, como de costume, e foi passear na praia. Ao voltar, eu estava lá, eu lembro que eu estava no escritório do meu pai digitando o trabalho, ela jogou um botão assim, no meio do teclado. Para me interromper, obviamente, chamar a atenção para ela. Aí eu disse, o que é isso? Aí ela disse assim, é um botão. Eu disse, isso é óbvio, mas por que tu tá jogando esse botão aqui? Não era um botão Grená, era um botão bem sem graça, aquele cor de burro quando foge, cor de nada, era esse. E ela disse assim, eu encontrei isso na praia. Eu assim, ok, mais um lixo na praia, entre tantos outros. Trouxesse o lixo pra cá, obrigada. Ela... Não, pensa, como que esse botão foi para lá, praia? Qual é a história por trás desse botão? Aí a mulher pirou e começou a viajar. E eu embarquei. E aí nós duas sentamos, deixei o trabalho para lá. Sentamos as duas juntas e começamos a elaborar. Então, nesse livro aqui, surge... Eu aprendi uma coisa nova com a Rosana, que é a estruturação do texto antes de começar a escrever. Porque geralmente eu escrevia como? Eu tinha lá uma ideia, ia lá e escrevia, né? E o texto me levava. Água me leva, água me traz, o texto que me leva, né? Não tinha um propósito, uma organização. E a Rosana é muito profissional nisso, então ela pegou e o livro foi todo criado naquela hora. Foi muito rápido, então desenvolveu os capítulos, vamos ter tantos capítulos, quantos capítulos que a gente precisa para desenvolver até o final, qual vai ser o final, vai ser esse, o que a gente quer dizer sobre isso é isso, etc, etc, etc. Tudo ali delineadinho. Nessa época, nos 2000, eu já sabia mexer no e-mail, mas ainda era muita novidade e tal, então foi a primeira vez que... Porque a Casa de Hans Kunz foi... mandando manuscritos revisados por correio, no físico. Com o Botão Grená, passou a ser por e-mail. Então, como é que foi digamos, a metodologia? Ela escreveu o primeiro capítulo e fez uma sinopse do segundo, mandava para mim. Aí eu lia o primeiro capítulo, dava um espetáculo aqui e ali, desenvolvia o segundo capítulo, escrevia uma sinopse do terceiro. E assim sucessivamente, isso por e-mail. Então foi muito mais rápido de terminar do que a Casa de Hans Kunz. Então em 6 ou 8 meses o livro estava pronto. E aí depois foi a batalha, que não foi bem uma batalha, porque a gente já tinha uma comunicação de novo pela Saraiva, né? Então aí de novo a Rosana lá facilitou bastante esse percurso, esse diálogo com a editora. Então ele acabou saindo bem mais depressa. Aí o final ele fica meio pendente, assim, meio aberto, mas foi de propósito. Que às vezes quando eu vou lá conversar com os alunos na rede, né, das escolas da rede, sobre o livro, eles perguntam quando é que vai sair o livro 2 e tal. A proposta nunca foi ter o livro 2. A proposta era deixar em aberto para que eles, os alunos, né, os jovens leitores, criassem a sua própria continuação. E eu queria que tu compartilhasse conosco algum momento especial, como é para ti a saída lá nas unidades, já que eu referendei que, inclusive, semana passada tu estivesse numa unidade nossa. E alguns momentos tu estivesse também como autora pelo clube. Como é esse diálogo com os nossos estudantes? A Luana, autora, trazendo essa leveza, nessa linguagem tão próxima dos nossos estudantes. Esses momentos em que eu tô lá nas redes, antes de ir para a escola, eu entro em pânico total. Entro em pânico total porque
eu penso assim, meu Deus do céu, eu já tô velha, eu vou parecer assim, um mastodonte lá, sei lá, alguém do Pleistoceno, né? Porque, querendo ou não, quando eu estava dando aula, eu ainda conseguia acompanhar o raciocínio dessa idade, sabe? Porque uma coisa é quando ficas lembrando das tuas gírias, do como era o teu tempo de escola, que é totalmente diferente do que era na época que eu estava dando aula, né? Eram daí outras maneiras de se expressar, outras formas de se comportar. E agora também já teve outro salto significativo, né? Os jovens têm essa mania de mudar muito rápido, né? Então a gente não consegue acompanhar direito. Assim, eles podiam ir um pouquinho mais devagar para a gente se habituar, pelo menos, antes de mudarem de novo, né? Mas assim, daí quando eu piso lá nessas redes, então para mim é um novo mundo descortinando, porque são outros jovens, é como se eu tivesse uma imersão de juventude com eles, o que para mim é ótimo até para escrever os textos, porque assim, naturalmente a escrita vai evoluindo, eu vou mudando, né? Agora eu estou escrevendo mais textos para adultos. Eu acho que é natural eu acabar desenvolvendo isso. Mas eu ainda tenho os meus projetos para o público infantil e juvenil. E aí, fazer essas visitas é importante para eu não... Porque às vezes eu sinto que eu estou obsoleta. Enquanto eu estou escrevendo, eu percebo que está muito anos 80, está muito anos 90. Cara, não é mais assim. Como é que é agora, né? Como é que eles resolveriam situações X, Y e Z? Hoje é celular para tudo, né? Então, por exemplo, com certeza os leitores de hoje, lendo esses textos aqui, eles percebem que não tem menção a celular, né? Coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente com uma mensagem, né? Demoram mais. Tipo, o pessoal aqui dentro da casa, com uma ligação já teria resolvido tudo, né? A história nem ia acontecer. Fica meio sem graça, né? Também, mas tudo bem, né? Então, assim, hoje, na hora que eu escrevo para esse público, eu preciso imaginar toda essa tecnologia que eu mal e mal entendo direito. Tipo, eu entendo muita coisa que eu não acompanho. Não dá mais para acompanhar, a velocidade é muito grande. Então eu não consigo estar por dentro de tudo. Então quando eu vou nas redes, eu aproveito para fazer perguntas para eles também, dialogar com eles. Eu acho, até quando eu dava aula, assim, palestrar para mim é uma coisa muito chata. Então eu preciso dialogar. Eu tenho dificuldade com turma que não responde. Já passei por turmas assim, né? Aquela turma mais quietinha, mais tímida, que não responde tanto. Aí eu sinto que eu fico patinando lá, né? Porque eu acabo indo pra palestrinha. Eu não gosto de ir pra palestrinha. Eu gosto de interagir. E nessa interação é que eu vou descobrindo coisas sobre eles. Claro, não dá pra ser aquela imersão que seria se eu estivesse ali na idade deles, no cotidiano escolar com eles, né? Não tem nem como, mas alguns respingos da geração, dessa geração hoje, cai pra mim. Porque eu tenho um filho dessa idade, meu filho tem 15 anos, mas ele é assim monossilábico, ele mal me conta as coisas, né? Então, em termos de pesquisa, né, para fins de pesquisa material, ele é inútil. Porque ele não me conta as coisas, então não sei como que se pensa a respeito dessas coisas, né? Então, é legal ir para as redes para isso também. Um campo de pesquisa, né? É um campo de pesquisa. Luana, querida, eu quero agradecer assim, essa tua disponibilidade de estar conosco hoje, compartilhando tantos elementos interessantes dessa tua trajetória como escritora. E é tão gostoso ouvir também aqui no teu discurso, né, na tua narrativa, a influência de outras leituras, né, dos escritores na tua vida. Então fica a dica para que a gente continue lendo e que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo e que fazem parte também da nossa rede municipal, que são munícipes aqui em Florianópolis, que tenham contato com os teus escritos e que venham às nossas bibliotecas pegar emprestados livros.